Olá, sejam bem-vindos ao DidoCast, nosso programa de entrevistas no portal Dido. Pois é, o novo site de notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil. Pois é fácil acessar, hein? O portal Dido. Anote aí, www.portaldido.com.br. Coloca lá entre seus sites favoritos para você ficar bem informado das notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, hein? Antes de apresentar nosso tema, eu gostaria de destacar nossos parceiros no DidoCast. Sicoob RN, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ser Sicoob é ser dona e dono, participando das decisões e dos resultados da sua cooperativa. Seturne RN. Você sabia que o Circular do Campus está completando 27 anos e teve seu início na antiga empresa Cidade do Sol? Atualmente, eles continuam a servir sem custos aos milhares de estudantes, professores e colaboradores da UFRN, utilizando o transporte com 8 ônibus nos 4 roteiros, realizando 233 viagens nos dias úteis do período escolar, um serviço das empresas de ônibus à educação do nosso estado. Esta é a mensagem do Seturne RN. Olha, o tema deste episódio tem tudo a ver com as eleições, que já começam a mobilizar as pessoas, acirrar ânimos e esquentar os debates políticos. Vamos ver. Em 2013, o Brasil foi varrido por manifestações populares. Naquele ano, as pessoas foram para a rua por causa da economia e mau humor com a classe política. Na esteira dos protestos surgiu o Solidariedade, integrando militantes da luta trabalhista, dirigentes sindicais e lideranças políticas de todo o país. Na eleição deste ano, a legenda tem 6 pré-candidatos ao governo, um deles no Rio Grande do Norte. O Solidariedade vive uma contradição. No plano nacional, está aliado ao PT de Lula. No estadual, faz oposição à governadora Fátima Bezerra. Para conversar com a gente sobre o tema, o nosso convidado é o deputado Kelps Lima, líder estadual do Solidariedade. Obrigado por sua presença, deputado Kelps Lima. É um prazer aqui no DidoCast. Antes da gente tratar da eleição, eu gostaria que o senhor fizesse um breve histórico do Partido Solidariedade. Bem, primeiro cumprimentar você, Diógenes, pelo projeto novo, você sempre inovando no Rio Grande do Norte, você é um dos caras que mais inova na comunicação do Rio Grande do Norte, eu tenho um prazer enorme de ser seu amigo e seu admirador. Obrigado. O Solidariedade foi fundado em 2013, né, como passou aqui na matéria, e Paulinho, através de um amigo comum, eu não conhecia Paulinho, me convidou para organizar o partido aqui no estado. E foi uma responsabilidade muito grande, porque na época um deputado federal queria ir para o Solidariedade, o falecido ex-deputado Paulo Wagner. E Paulinho optou por mim, que era deputado estadual, em vez de um deputado federal, que é muito raro. Mas eu apresentei a Paulinho um plano de organização estadual do partido de médio e longo prazo. Ele fez essa aposta. A gente disputou a primeira eleição em 2014. O partido, traduzindo em números, teve 60 mil votos para estadual, 63 mil e 27 mil para federal. Em 2018, nós tivemos 142 mil para estadual, 107 mil para federal. E esse ano a gente deve ter mais de 200 mil votos, tanto para estadual como para federal. Tivemos candidato a governador e senador, Breno Magnolia, na eleição passada. Vamos ter Fábio Dantas na eleição desse ano. Temos o prefeito de Mossoró. Então é um partido que cresceu organicamente. Nós somos um partido de centro. E que é a toda uma nova geração. Eu sou um dos mais velhos do partido. Eu acho que os mandatários mais velhos do partido sou eu e Fábio Dantas. E nós temos 50 anos, né? Eu tenho 50, acho que o Fábio tem 51. Então é um partido jovem, que cresceu organicamente, que ganhou importância no Estado e que aqui no Rio Grande do Norte tem uma identidade já bem consolidada e ainda uma estrada longa para a gente percorrer. E como é que você define o partido no plano nacional? Qual é a linha de trabalho ideológica dessa legenda Solidariedade, que está completando quase 10 anos? Isso. O Solidariedade ainda não consolidou um projeto nacional. Essa é uma crítica interna que eu faço ao partido. Eu defendia e continuo defendendo
que o partido tenha candidatos a presidente da República. É um erro, Solidariedade, nas 2 últimas eleições não ter. Como nós construímos essa identidade aqui, porque tivemos candidaturas majoritárias. Só que as 2 últimas eleições são eleições muito difíceis para os partidos pequenos brasileiros por causa da cláusula de barreira. Quem está assistindo talvez não saiba o que é. Desde a eleição passada, a lei eleitoral determina que o partido tem que ter um número mínimo de votos, senão ele é extinto. Na eleição passada, alguns foram extintos. Nessa eleição, com o aumento da exigência da cláusula de barreira, devem ser extintos metade dos partidos que hoje existem. Muitos se juntaram, alguns deles, né, em federações, né? Federação, teve fusão de partido. Também. Né? O antigo PHS, por exemplo, fez fusão com o PROS. Da senadora Zenaide, ela foi eleita pelo PHS e depois teve fusão. Entre os grandes, PFL se juntou, aliás, democratas, né? Isso. Se juntou com o PSL, né? Isso. Então, o que é que acontece? Essa é a justificativa nacional. Então, isso dificulta a identidade nacional do partido na hora que você não tem um candidato à presidência da República que unifica o discurso. Então, fica meio como uma federação. O partido em São Paulo tem uma cara um pouco diferente do partido em Pernambuco, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará. Mas eu acho que isso, com o tempo, isso vai se resolvendo. Mas hoje tem, sim, diferenças, não que comprometam a nossa relação com a Executiva Nacional, da qual eu faço parte. Mas ela dificulta o crescimento do partido. E o partido se define de centro, centro-direita, centro-esquerda? Mesmo nacionalmente, a definição é de centro. Né? Você vê que quando avançou essa aliança nacional, o que se dizia que o PT estava recebendo o primeiro partido de centro a aderir à frente de esquerda. E aqui no Rio Grande do Norte ele é claramente um partido de centro. A gente vai entrar nessa questão da contradição, né, de solidariedade nas eleições, mas eu lhe pergunto também, que sei que você acompanha essa movimentação, dos movimentos políticos de renovação, né? O Renova Brasil, por exemplo, é um deles, num trabalho paralelo aos partidos políticos. Eles atrapalham, ajudam nessa convivência com as legendas? Só ajuda. Eu sou o primeiro do Rio Grande do Norte a entrar na RAPS. A RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, foi o primeiro grande movimento de renovação do Brasil, patrocinado por Guilherme Leal, dono da Natura, por Letícia Setúbal, do Banco Itaú, que resolveu selecionar jovens talentos da política brasileira, independente de partido. Tem gente lá do Novo, essa meninada que foi eleita pelo Novo, toda é da RAPS. Tem gente de centro, como eu, como o senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, como o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ambos são meus amigos, o prefeito de Mogi das Cruzes, e tem pessoas mais à esquerda, como o senador Randolfo Rodrigues, que é meu amigo, Tabata do Amaral, e são movimentos muito importantes, porque eles investem muito em qualificação. Diógenes... De formação de quadros, né? Formação de quadros. Diógenes, eu fiz media training com o mesmo profissional que fez o media training para Bill Clinton e para o primeiro-ministro da Inglaterra, tudo patrocinado pela RAPS. Esse ano eu fiz já algumas mentorias que são patrocinadas pela RAPS em media training, qualificação de marketing eleitoral, em uma que eu vou iniciar agora, que eu achei espetacular, uma mentoria de assessoria com psicólogo. Com psicólogo, e eu achei sensacional e vou tentar trazer para o partido aqui no Rio Grande do Norte. O nível de estresse, você que trabalha com política, dos candidatos à campanha é enorme. Meu querido amigo, colega deputado subtenente Eliabe teve um pré-infarto agora, teve. Tomba teve um problema de saúde. Muitas viagens, muitas reuniões, muita pressão, né? Isso, então assim, e o preparo psicológico, por quê? Porque você lida com gente. Eu ontem fui a São Gonçalo do Amarante e fui visitar uma pessoa e o cara estava comendo um churrasquinho de gato. Churrasquinho de gato, não, respeito a causa animal, aqui eu não vou. Mas eu sou das antigas. Forma de expressão. Churrasquinho de rua. O churrasquinho. Tava lá um churrasquinho, rapaz, ele me ofereceu uma cerveja, me deu uma vontade de tomar uma cerveja, mas eu ia para a reunião em seguida. Eu não ia me embriagar com 2 goles de cerveja. Mas eu sei que se eu beber, meu semblante vai caindo um pouco e eu preciso estar com um sorriso em dia, mesmo ao final do dia. Então, psicologicamente, um candidato ele tem que estar preparado para tudo isso. Até porque fala em público e precisa estar com a mente tranquila. Oxigenada. Né?
Então, esses movimentos de renovação, eles dão uma qualificação enorme, mas eles entregam outra coisa. Eles entregam a convivência plural entre os partidos. Eu conheci muita gente que eu discordo Ideologicamente. muito ideologicamente, e que eu fiz amizade e que passei a ter um respeito maior longe da retórica da política. Porque uma coisa, você está no embate, eu estou na Assembleia, tem um deputado que discorda ideologicamente de mim. Ali a gente está na narrativa, na nossa retórica, a gente sabe que são segundos ali, você não pode errar uma palavra. Não tem como você se conhecer, cada um defendendo o seu ponto de vista, num debate caloroso. E às vezes as pessoas se exaltam, né? Isso. Mas a convivência sadia, democrática, vai atenuando. Eu vou dar um exemplo muito público que ocorreu do ano passado para cá. CPI da Covid, na Assembleia Legislativa. Vamos falar dela daqui a pouquinho. Eu e o deputado Francisco do PT, com quem hoje eu tenho amizade e um respeito imenso. Nós tivemos... É o gentleman do Seridó. Isso. Eu sou um ogro, nascido lá no Alecrim, papangu vindo lá do Alecrim, e Francisco é um gentleman. Mas nós temos uma relação de extrema amizade, porque a convivência... E isso eu tirei um pouco desses movimentos de renovação. Saber conversar, entender e não fazer política radical. E mesmo divergindo, né? Mesmo divergindo. Olha, o Partido de Solidariedade, comandado nacionalmente pelo Paulinho da Força, vive hoje uma contradição, como eu falei aí no início da nossa apresentação. Na eleição presidencial, apoia o PT de Lula, ou Lula do PT, tanto faz. E aqui no Estado, o partido faz oposição a Fátima Bezerra, governadora do PT. Como é que fica a cabeça do eleitor que vota no Solidariedade? O Solidariedade não tem interferência nacional. E essa contradição ela é mais para fora do que para dentro. Em São Paulo, o Solidariedade não vota em Haddad, vota em Rodrigo Garcia. Ou seja, em São Paulo, o Solidariedade tem a mesma situação do Rio Grande do Norte. Ele faz oposição ao PT. E em São Paulo, o partido é comandado pelo mesmo grupo que comanda nacionalmente. Então, por isso que essa aparência de contradição ela é só local. Nacionalmente, cada estado tem a sua situação local. Vou dar um exemplo claro. As chapas de governador que se avizinham no Rio Grande do Norte. Chapa da governadora Fátima Bezerra. Ela, governadora, vota em Lula. Walter Alves, que é o vice, vota em Simone Tebet. E o senador Carlos Eduardo vota em Ciro Gomes. Acho que o Walter vai votar no Lula. O partido dele... Mas tem uma candidata... Não, no caso dele é mais grave que o nosso. Por quê? Porque o caso dele, o partido dele tem candidato a presidente. O nosso não tem. Ele não vai votar na candidata a presidente do partido dele? Então vocês se sentem à vontade com essa situação, Nenhum. até por conta do exemplo de São Paulo e caso aqui do Rio Grande do Norte. E isso é zero problema com a Executiva Nacional. Paulinho até já se manifestou na imprensa daqui do Rio Grande do Norte dizendo que não tem problema nenhum. O Solidariedade tinha outro nome para o governo do Estado, inclusive foi o nome que disputou na eleição passada, em 2018, o do engenheiro Breno Queiroga. A troca por Fábio Dantas deixou algum trauma no partido? Foi difícil fazer essa troca? Não houve Conta trauma, pra não. gente esse momento do partido. Não houve trauma, não. Breno hoje é quem coordena o plano de governo de Fábio. Hoje à tarde eu estava conversando com o Breno. Isso internamente foi tranquilo. Mas ele passou, Claro, ele circulou vários meses, Claro. deu entrevista, tentou Claro. se posicionar na eleição como candidato ao e com governo. incentivo nosso. Ele não saiu se movimentando aleatoriamente, não. Com incentivo nosso. Eu postei nas minhas redes sociais que meu pré-candidato era Breno. Breno queria ser candidato e Breno seria candidato se Fábio não tivesse tido uma circunstância para Fábio ser o candidato. Eu posso até... Eu acho que eu E não qual foi a circunstância? Conta pra gente. Eu digo aqui o bastidor. Foi a primeira vez que eu vou dizer publicamente. Programa novo tem que ter... Pois é, tem coisa nova. Vamos lá. Um belo sábado, véspera de prazo de desincompatibilização, eu sou chamado para uma reunião com Ezequiel Ferreira de Souza, Rogério Marinho, Paulinho Freire, Gustavo Carvalho e acho que Tomba estava lá.
Nessa reunião, Ezequiel comunica que não é mais candidato a governador. Aliás, havia uma expectativa muito grande que o presidente da Assembleia Legislativa iria assumir essa candidatura dos políticos adversários da governadora, né? Isso. Ezequiel comunica. E eu fui chamado para ser o candidato a governador no lugar do Ezequiel. E já não dava mais para mim, porque eu já tinha montado uma chapa de deputado federal. E o que é que isso significa? Pessoas que vão disputar a eleição na nossa chapa não tinham mais como mudar de partido. E aí eu ia prejudicar todo um time que eu montei aqui. Eu ia arrebentar com projetos políticos de muita gente importante. A professora Nilda, em Parnamirim, o ex-prefeito Alessandro de Campo Redondo, o presidente da Câmara, Laurêncio Só. Agora, para mim, é impossível. Mas o Solidariedade tem a pré-candidatura de Breno. Na conversa, eles disseram, olha, tem o nome de Fábio Dantas. Eu disse, eu só aceito colocar o nome de Fábio, que é meu amigo, meu irmão. Fiz política estudantil junto, somos amigos de adolescência. Foram colegas de Assembleia? Né? Colegas de Assembleia e amigos pessoais, indo os dois nomes, Breno e Fábio. Eles saíram dessa conversa, iam falar com o Álvaro Dias, ligaram para Fábio Faria e marcou de se encontrar à tarde. Eu liguei para Breno, liguei para Fábio, que estava em São Paulo, num casamento, completamente desconectado do processo. Liguei para o prefeito Acarica, do partido Fernandinho, liguei para os deputados do partido, Eliabe, e liguei para o prefeito Alisson. Só, está acontecendo isso. Esses partidos voltam, os deputados voltam e dizem o seguinte, olha, a gente consegue unificar um grupo grande de deputados e de partidos em torno do nome de Fábio, sem nenhum demérito para Breno, porque a Fábio foi colega deputado na Assembleia, foi presidente diretor da Federação dos Municípios, tem relações com prefeitos. Ou seja, Fábio agregava mais apoio político, fora do Solidariedade. Por causa das relações políticas eleitorais deles. Aí, voltamos, sentamos eu, Breno e Fábio. Claro que Breno não gostou, estranho eu ia achar se ele não gostasse, se ele gostasse. Porque ele estava tentando ser candidato e Breno é um querido amigo e um big quadro do partido, né? Um grande quadro, sempre muito prestigiado no partido. Foi secretário da principal secretaria de Mossoró, quando o Alisson assumiu, nosso candidato a governador, candidato a vice-prefeito comigo. Mas a gente tinha a seguinte opção, sair com Breno 15 segundos de televisão ou sair com Fábio com mais da metade do tempo de TV. Para um partido político que tem um projeto com chapa de federal, chapa de estadual, a escolha era sofrida, mas era óbvia. E tinha que convencer Fábio a topar. Fábio não estava brigando para ser candidato a governador. Fábio tem as empresas dele, ele estava noutra... Fábio voltou de São Paulo, né? A gente fez a descompatibilização de Fábio, organizou, e Fábio topou o desafio de não só ser candidato a governador, que isso foi uma conversa que a gente teve. Se Fábio topava governar o Estado. Né? Porque eu acho que Fábio tem todas as chances de ganhar e os 3 últimos governadores do Estado foram triturados na cadeira elétrica da governadoria. A oposição demorou muito para escolher um nome, né? Ventilou aí vários. Não ficou aquela ideia de se não tem tu, vai tu mesmo? Não, eu vou explicar o que é que eu acho, a minha visão de hoje. Há um momento de ruptura na política do Rio Grande do Norte. Como é que funcionava a política do Estado? Você tinha 2 grandes famílias, os Maias e os Alves, que comandavam, e aqui eu estou dizendo sem nenhum preconceito, que comandavam a política, os Rosado muito forte, e eles polarizavam a política do Estado, às vezes misturando um pouco e se revezando. Com a eleição do presidente Lula em 2002, o PT foi ganhando um protagonismo. Elegeu um deputado federal, que foi Fátima, deputada em 2002. E quebrando essa hegemonia. Depois, né, ela familiar. Virou senadora, e aí o PT se tornou um polo. Com a fragmentação das oligarquias, o outro polo que está se formando ainda não... Esse desenho não está claro. As oposições estão fragmentadas. Muitos grandes mandatários importantes ficaram sem mandato. Zé Agripino, Garibaldi Alves, Carlos Eduardo, Henrique Alves, que eram os grandes nomes... Todos estão sem mandato. Rosalba Ciarline, olha, todos os grandes nomes dos 30 anos para trás hoje estão sem mandato. Então é natural uma fragmentação. E grupos novos surgindo. Stevenson, a gente. É bom que se diga que esse não é um fenômeno só do Rio Grande do Norte, esse fenômeno é nacional e marcou as eleições de 2018. Não só
na eleição majoritária, mas também para o Congresso Nacional. Então era muito claro, o PT, como é governador, é um polo. Além do PT ser um partido muito grande e organizado. O outro, ele está se desenhando. Eu tenho muito orgulho de dizer que destes grupos aqui, o mais orgânico é o Solidariedade. Ele é o mais orgânico de todos os partidos que compõem a oposição. Ele não é o melhor, ele não é o maior, a gente não tem essa pretensão. Mas ele é o mais orgânico. E talvez isso tenha levado a que, nessa hora, Fábio fosse candidato. Mas nós, do Solidariedade, teríamos candidato em qualquer circunstância. Seria Breno. Então, isso para a gente estava muito tranquilo. Você já falou que acredita na força da hoje pré-candidatura de Fábio Dantas, mas ele figura aí no terceiro lugar nas pesquisas que a gente vem acompanhando. Segundo, terceiro lugar, dependendo da presença ou não do senador Stevenson. Em que o senhor se baseia para acreditar na força dessa candidatura? A máquina pública potiguar faliu. A máquina pública. A cadeira do governador virou uma trituradora de biografias. Cadeira elétrica? A cadeira elétrica. Isso aconteceu com Rosalba, aconteceu com Robson, está acontecendo com Fátima. Então, os nomes de oposição ficam muito mais fortes. Fábio, hoje, já tem um percentual nas pesquisas muito maior do que Robson tinha quando ganhou, do que Vilma tinha quando ganhou. Só Rosalba, desses outros governos, estava na frente. Então, considerando o tempo antes das eleições. O tempo de lançamento da candidatura. Fábio tem apoio de mais da metade dos prefeitos. E nestas mesmas pesquisas que você está citando, quando se pergunta, você quer Fátima reeleita ou prefere eleger outro, 53% estão dizendo que preferem outro. Mas só 18% conhecem Fábio bem. 30% já ouviu falar de Fábio. Ele foi vice-governador de Robson Faria, né? Um governo marcado aí por grandes gastos, por atraso de folha, caos financeiro no final da gestão. Esse mandato difícil de Robson não contamina o nome de Fábio? Contamina mais o PT do que Fábio, porque Fábio não indicou nenhum secretário, o PT indicou 13 órgãos, entre secretaria e órgãos. O líder do governo era mineiro. Mas eles romperam logo no início da gestão de Robson. Não foi no início da gestão, não. Foi quando do impeachment de Dilma, na metade do mandato. Foi quando do impeachment de Dilma. O PT só rompeu, não foi porque Robson era um mau governador. Não era porque Robson fazia má gestão. Isso é público e é confessado. Eles romperam por causa do impeachment. Eles concordavam com tudo no governo Robson. O líder era mineiro. Fábio não indicou nenhum secretário. Fábio era vice. O vice não manda. O vice de Fátima manda em quê? O vice de Fátima manda em quê? Na sua opinião, ele está livre, está isento aí claro que de erros e acertos? Fábio, qual foi a participação? Nenhuma. Então, tanto é que esse é um argumento que o próprio PT parou de usar, porque contamina mais a ele, porque ele participou efetivamente do governo, que Fábio, do que a expectativa de vice. A vice de Álvaro manda em quê? A vice de Fátima manda em quê? Então, na chapa majoritária do Solidariedade encabeça no Rio Grande do Norte as eleições de 2022, tem um aliado, um candidato ao Senado, que é marcadamente ligado ao presidente Bolsonaro, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E ele pergunta se o grupo político abraçou o bolsonarismo no Rio Grande do Norte? Não abraçou o bolsonarismo. A gente fez aliança para derrotar o PT. Isso é claro. E nós temos aliança com outros componentes da chapa majoritária que tem outros candidatos a presidente. Eu vou dar um exemplo, a chapa de Fátima. Fátima vota em Lula. Walter, em tese, vota na candidata do partido dele, Simone Tebet. E Carlos Eduardo chamava petista de ladrão. Ciro Gomes diz que Lula é ladrão. Eles são aliados agora, pelo Carlos Eduardo. Por que a gente não pode? Aí só pode Carlos Eduardo, que chama o PT de ladrão, pode estar do palanque de Fátima, Isolda dizendo que não queria, Natália Bonavide dizendo que não queria Carlos Eduardo, Fátima dizendo na convenção de hoje, naquele vídeo, é sensacional, Carlos Eduardo olhando para ela, Valtinho olhando para ela e ela dizendo, eu preferia que o vice continuasse sendo Antenor e que o senador continuasse sendo Jean Paul Prats. Eu imagino um casamento. Está lá o casamento e a noiva, o padre perguntando assim, noiva, você deseja casar com fulano? Ela disse, não, eu vou casar por interesse. Eu sou apaixonada por fulano que está ali sentado na primeira cadeira da igreja.
Fátima, ela disse, não foi a gente. Fátima disse, olha, eu ia dizer uma brincadeira aqui, mas vou... Não, mas pode dizer. Vai ter chifre. Não tem perigo, casamento de interesse. Dito no altar, vai ter chifre. O senhor falou que não abraçou o bolsonarismo, né? Isso não é uma forma de rejeitar esse grupo político tão forte, que hoje, inclusive, divide as atenções no país? Não, nós aqui no Rio Grande do Norte estamos unidos com o mesmo objetivo, tirar o PT do poder. E não é tirar o PT do poder por preconceito partidário, não. É importante deixar claro. A forma que eles encaram a máquina pública, a gestão pública, não é a nossa. Máquina grande, pesada. Imposto sobre combustível. O que é que o PT defende? 29% de CMS. A gente acha que 18% resolve. Então, nós temos uma coisa em comum. Eu não acredito no modo de gestão do PT. Eu não estou falando das pessoas. Já disse aqui na entrevista que eu tenho amigos lá. Mas a gente não concorda. Ou a gente se une pelo objetivo comum de tirar o PT do poder, esse modo de gestão, ou a gente fica brigando naquilo que a gente diverge. Tem divergências nessa aliança, como tem divergências na aliança de Fátima. Eles têm um objetivo, continuar no governo. A gente diz que o governo é mal avaliado, a gestão não é boa, e a gente quer tirá-los. Isso é absolutamente normal, legítimo e cristalino. Lula e Bolsonaro são dois puxadores de voto em todo o país. Aqui no estado, a situação de Lula é muito mais confortável. A de Bolsonaro é pior. Até que ponto essa situação vulnerável do presidente aqui, em termos até de rejeição, prejudica a chapa majoritária encabeçada pelo Solidariedade? Isso pode ser resolvido na campanha? A gente não sabe. Assim, sendo muito sincero com você, a gente não sabe. A gente vai defender o Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra, eu estava conversando isso com o Fábio domingo. Não foi uma vez ao Palácio Planalto, no mandato. Quem quer que seja o presidente da República, em janeiro, Fábio vai ao Palácio Planalto atrás de recursos para o Rio Grande do Norte. Sabe por quê, Diógenes? Porque, para a gente, o Rio Grande do Norte é mais importante que o nosso partido político. Eu fundei o Solidariedade aqui no Rio Grande do Norte. Solidariedade não é mais importante que o Rio Grande do Norte. Mas o presidente da República não quis muita conversa com os governadores do Nordeste, quase todos de partidos de esquerda. Logo no início do mandato dele, ele sempre criou anteparos a uma relação institucional com os governadores que lhe fazem oposição. Isso não foi motivo para... Fábio vai ao presidente da República, quem quer que seja ele, defender os interesses do Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra tem uma postura clara. O PT é mais importante que o Rio Grande do Norte. E isso é fato. Não é eu acho, não é retórica. Escândalo dos respiradores na Assembleia Legislativa CPI. A gente vai falar daqui a pouquinho. Ela preferiu proteger seus parceiros de partido do que proteger o povo do Rio Grande do Norte. Essa é a nossa grande diferença do PT. A gente prefere o Rio Grande do Norte. Falar nisso, você já deu o gancho aí para a gente entrar no próximo ponto da nossa conversa aqui, que está muito bacana. A CPI da Covid, a Assembleia, presidida pelo senhor, indiciou uma dezena de pessoas, entre as quais a governadora Fátima Bezerra. Não houve exagero na conclusão do relatório final da CPI? Não enxergo qual é o exagero. Nós pedimos o indiciamento de pessoas, indicamos artigos, indicamos os fatos que conectam os artigos da Lei de Improbidade, do Código Penal, da Lei de Licitações, e nenhuma pessoa ligada ao mundo jurídico, nem advogado da governadora, apresentou um argumento técnico contra o nosso relatório. Nem Procurador-Geral do Estado, nem advogados, nenhum. Nós sofremos ataques políticos se nós apresentamos um relatório técnico reconhecido nacionalmente. A governadora cometeu ato de improbidade, por isso foi pedido o indiciamento dela. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, foi indiciado criminalmente. O secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, o secretário da Casa Civil da Bahia, além de 2 ex-ministros de Estado no governo de Dilma do PT, Carlos Gabas e o prefeito de Araraquara, Edinho do PT. Nós fizemos uma grande investigação muito séria, Diógenes, e eu tenho um orgulho enorme de ter isso no meu currículo, porque eu me concentrei muito. De fato, eu ser advogado ajudou enormemente, e a CPI ela fez um grande trabalho, e eu sei que esse trabalho já está rendendo frutos. Uma parte do dinheiro foi recuperada. Pois é, isso que eu ia falar, que a Justiça mandou
ressarcir o Estado do Rio Grande do Norte em boa parte dos valores. São 5 milhões de reais, cerca de 5 milhões de reais, de um total de uma compra de 50 milhões do consórcio Nordeste dos estados nordestinos. Compra essa feita na Bahia, que acabou virando caso de polícia. Isso foi fruto da CPI. Depois da CPI já teve a operação da Polícia Federal em cima do ex-chefe da Casa Civil da Bahia. Eu sei das investigações que estão rolando. Confesso que nos últimos 40 dias não me atualizei mais. Estou envolvido no Segredo de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, né? Estou envolvido no meu projeto pré-eleitoral. A última vez que eu estive em Brasília, que fui chamado lá para ajudar nas investigações, faz uns 60 dias, eu acho. Então, assim, eu tenho muito orgulho porque esse trabalho rendeu frutos. É isso que eu vou perguntar ao senhor agora. A CPI do Senado, que fez muito barulho, mobilizou as atenções da população que acompanhou essa investigação no âmbito do Congresso Nacional, não deu em nada. Morreu nas gavetas da Procuradoria-Geral da República. A daqui vai ter o mesmo destino ou o senhor acha que... Já não teve. Tem ações judiciais que a Nacional não tem e tem dinheiro recuperado que a Nacional não tem. O senhor atribui essa decisão da Justiça ao trabalho da CPI? Isso é... De ressarcir o Estado do Rio Grande do Norte. Hoje em dia a gente tem um aliado, quem fala a verdade tem um aliado bom, quem mente tem um adversário ruim, que é o tal do Google. Começa a CPI. A gente cobra da governadora entrar com uma ação contra o consórcio para recuperar o dinheiro e contra as empresas. Não precisa, já tem uma ação na Bahia. Está no Google e a gente tem que entrar. Tiramos o juízo da governadora. Ela entra com a ação. E a ação apreende o dinheiro. O dinheiro ainda não foi devolvido ao Estado. Tá, mas há uma decisão. Não, há mais que uma decisão, há dinheiro bloqueado. Eu vou até dizer mais, há dinheiro bloqueado. Como está em segredo de justiça e a gente não teve acesso, eu pedi acesso agora, a gente não sabe se esse dinheiro bloqueado vai para o Estado. Pode ser que ele tenha sido bloqueado irregularmente ou de quem não está envolvido. Tecnicamente é uma explicação meio complexa, mas pode ser que esse dinheiro não seja devolvido ao Estado. Até agora ele não foi. Ele foi apreendido. Então, isso é fruto da CPI. Sem a CPI, não tinha essa ação judicial. Sem essa ação judicial, não recuperava o dinheiro. Então, a ação judicial já tem... Teve outra operação da Polícia Federal, no caso dos contratos de locação de leitos durante a CPI, que também foi um dos temas investigados. Não foi só o consórcio Nordeste. Então, a CPI... Então, houve desdobramento? Houve. Do trabalho realizado. Vou lhe contar um bastidor, Diógenes. Quando eu fui chamado para ser presidente da CPI pelos deputados, lembrando que nós temos minoria na Assembleia. Então, eu fui chamado por causa da minha qualificação técnica e porque mesmo os deputados de oposição reconhecem que eu faço um trabalho sem perseguição. Mesmo os deputados de oposição. Qual foi o meu raciocínio, Diógenes? Eu sou advogado privado. Eu advoguei para alguns dos maiores hospitais do Rio Grande do Norte. E eu posso sair da política, ou porque queira, ou porque o povo bota para fora. Não é o que vai acontecer agora, né? Espero que não. Então, eu posso errar em tudo na política, menos na área do direito. Porque senão eu não tenho credibilidade para voltar para a iniciativa privada. Então, meu raciocínio foi esse. Faça tudo tecnicamente perfeito, porque seus potenciais clientes, se você resolver sair da política, estão assistindo. Por que a CPI do Rio Grande do Norte teve mais acesso a documentos sigilosos do que a CPI do Senado? Por quê? Porque eu sei qual é a relação que eu tenho com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com os judiciários. Eles sabiam que não ia vazar documento. Os 2 primeiros meses da CPI, as notinhas saíram na imprensa, CPI morna, CPI que vai dar em nada. E eu sabendo que tipo de documentação eu estava pegando por debaixo e eu precisava ficar em silêncio. Eu sabia o que estava sendo preparado, que só ia aparecer nos últimos 30 dias, porque ela precisava ter credibilidade. Então, eu sou do ramo, eu sou da área. Eu sabia que o trabalho da CPI tinha que ser sério para a minha carreira, não só política, mas como advogado. Qual é a maior crítica que o senhor faz à administração da petista Fátima Bezerra no comando do Estado do Rio Grande do Norte? Má gestão. Diógenes, má gestão. Eu estava ontem assistindo uma entrevista de um podcast e um rapaz trabalha nos Estados Unidos, estuda nos Estados Unidos. Ele disse, olha, na quinta-feira, a gente recebeu um comunicado da universidade dizendo o seguinte, olha, vão para casa, esperem uma comunicação nossa, porque está explodindo a questão do vírus da Covid nos Estados Unidos. Isso ali por 2020. Isso.
Na segunda, a gente recebe a comunicação que foi decretado lockdown. Na terça, começaram as aulas pelo Zoom. A gente passou 1 ano e meio sem aula. Fátima, professora. Ela não teve a capacidade de organizar isso. As estradas esburacadas. Os hospitais. Nunca o Rio Grande do Norte viu tanto dinheiro para a saúde. Qual foi o legado? Qual foi o hospital que está super equipado? É má gestão. Fátima não é uma boa gestora. Eu não estou dizendo aqui que Fátima é uma má pessoa, porque eu tenho certeza que ela não é. Fátima não é uma má pessoa. Eu sou do mundo político. A gente conhece os bastidores de hoje, né? A gente sabe quem é safado, quem é ladrão. Fátima não é má pessoa. Eu não quero ela governando o meu estado, porque ela tem uma visão de mundo equivocada e de máquina pública, e ela é uma má gestora. Ela herdou um caos financeiro do governo anterior, principalmente na questão do pagamento de folhas. Folhas em atraso, 4, se eu não me engano, que inclusive foram saldadas hoje, aliás, nesse ano de 2022. Isso não foi um óbice para algum problema que ela possa ter tido nessa gestão? Não foi só Fátima. 15 estados nessa gestão assumiram os salários atrasados. Sabe qual foi o último a colocar em dia? O Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte? Entendeu, Diógenes? Mas o volume de recursos era grande. 15 estados estavam com salários atrasados. O último a colocar em dia foi o Rio Grande do Norte. Sabe por quê? Porque Fátima é uma má gestora. E ela só conseguiu colocar em dia porque a quantidade de recursos que veio para o Rio Grande do Norte por causa da Covid e de contas que ela deixou de pagar por causa da Covid é incalculável. 1 ano e meio escola fechada. Água, energia, comida, colégio quebrado, despesa de menino, tudo parado. Empréstimos que o Rio Grande do Norte, dívidas que o Rio Grande do Norte tem com a União, todas suspensas. O Rio Grande do Norte ficou... É como se você ganhasse um salário, aí você devia um pouquinho no banco, aí estava desorganizado. Aí tudo isso aqui, você tirava essas despesas e você continuava recebendo o mesmo salário. Só se você fosse muito ruim, você não dá pelo menos uma organizadazinha. Só que a organizadazinha de Fátima foi a pior do Brasil. Ela foi a última a botar em dia. Então isso é uma grande... Por isso, esse é o meu maior medo de Fátima ser reeleita. Porque se Deus quiser, não tem outra pandemia. Independente do governo atual, daquele partido, ideologia, quando é que o Rio Grande do Norte vai deixar de ter um gerente de folha de pagamento? Essa expressão já vem de algum tempo relacionada aos gestores do Rio Grande do Norte. As dificuldades, a capacidade de investimento é zero já de algum tempo. Se não fosse esse contrato com o Banco Mundial, gestado lá atrás, se não me engano, na gestão de Rosalba, perpassando aí o governo de Robson, e agora os seus resultados também no governo de Fátima, investimento nenhum o Rio Grande do Norte teria. Então, o senhor vislumbra a gente sair e ter... Em um mandato, não. Quem quer que seja o governador. Em um mandato, não. Porque precisa de uma repactuação com a sociedade, do modelo de gestão. Qual foi o grande erro de Rosalba, de Robson e de Fátima? Eles acreditaram que podiam administrar o Rio Grande do Norte como Garibaldi administrou, como Zé Agripino administrou, como Vilma administrou. Quando o Rio Grande do Norte era superavitário, ele arrecadava mais do que pagava, não tinha rombo da Previdência, tinha menos gente aposentada, não tinha as políticas públicas de Fundeb, de salário mínimo. Os custos com a saúde explodiram porque, graças a Deus, a tecnologia trouxe novos equipamentos e tratamentos que salvam vidas de pessoas, mas aumentaram o custo da saúde. Ou seja, com esses aumentos de despesa, a capacidade gerencial de um governador, ela tinha que aumentar muito. Não dava mais eleger um governador só porque frequentava festa de padroeira, casamento, batizado, funeral, era dono de uma TV, de uma rádio, ou vendia uma narrativa de super-herói de salvador da pátria. A gente precisa eleger um gerente. Fábio tem uma empresa. Ele montou uma empresa. A empresa dele já se tornou uma empresa importante no Brasil no setor dele. Ele é competente, ele sabe fazer conta. A impressão que eu tenho é que o modelo que Fátima defende não tem calculadora. A conta não fecha. Ela só fecha quando ela termina de arrombar a máquina pública. Dessa vez, o rombo foi bancado pela pandemia. E no próximo governo, quem vai bancar?
O país vive uma polarização sem fim, deputado Kelps, com acirramento de ânimos, discursos exaltados e ameaças de quebra constitucional por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu pergunto, corremos o risco de golpe de Estado? Acho que não. Eu não sei se é eu que quero acreditar que não. Né? Eu já virei a barreira dos 50, a gente não pode mais ser inocente depois. Você pode ser sonhador, mas não pode ser inocente. E eu tenho medo de ser inocência minha. Mas eu não acredito. Eu acho que o Brasil já tem uma consolidação das instituições democráticas que não permitem isso. Mas eu acho a polarização uma tragédia. Uma tragédia. Porque a polarização, Diógenes, faz com que você não seja criterioso na sua escolha. Se eu sou do lado A, não interessa os defeitos do lado A. Eu quero que o lado B se arrebente. Se eu sou do lado B, não interessa os defeitos do lado B. Eu tenho dificuldade de assimilar isso. Eu tenho dificuldade de não poder dizer, olha, eu acho que o lado A está certo nesse item aqui, viu? Esse item aqui eu concordo. E esse aqui eu discordo. E do lado B, eu acho que esse item aqui do lado B está certo e esse está errado. Na minha cabeça, isso é muito claro. Ontem eu estava pensando isso. Pensando no golpe? Não, pensando no tema aborto. Né? E por que isso vira bandeira de partido e bandeira política? Um tema tão delicado, que tem dois lados com argumentos tão consistentes. Eu tenho uma posição, mas eu reconheço que a posição... E qual é? Só para a gente... Eu sou contra. Eu sou contra o aborto. Contra o aborto. E minha esposa é a favor. Olhe lá. Dentro de casa existe uma divergência. E eu não vou deixar de falar com minha mulher, nem brigar com minha mulher por causa disso, porque os argumentos dela são muito fortes. Da mulher que é estuprada, que é violentada, o corpo dela, é algo que não dá para você... Você não precisa xingar quem pensa diferente. Olha a posição. E de outro lado você fica, é uma vida. E aí uma pergunta dessas de retórica bem baixa que faz se fosse sua filha que fosse violentada e engravidasse, eu ia aconselhar minha filha a ter o filho. Kelps, quer dizer, vamos ter e vamos criar nosso neto. Porque Deus mandou ele assim. Mas eu penso assim, eu não preciso agredir quem pensa diferente, entendeu, Diógenes? A polarização leva à agressão de quem pensa diferente. Tá, mas o senhor não vê... risco de golpe, mas uma das instituições mais atingidas, mais atacadas no momento é o judiciário. E o senhor é do mundo jurídico. Até que ponto as instituições vão suportar esse tipo de campanha? Eu acho que o judiciário vem fazendo besteira também, vem dando cabimento. Eu acho que as indicações do Supremo têm sido de péssima qualidade. Eu acho um absurdo você estar tirando ministro de Estado para ser ministro do Supremo. Isso era para ser proibido. Era para ser só quem é do mundo jurídico, juízes de carreira ou gente que não tivesse ocupado o cargo. E a qualidade do judiciário tem baixado porque ele tem se politizado. Agora, eu não posso fazer uma crítica ao Supremo. Eu não posso, eu vejo o Supremo, crítica é uma coisa, ameaça é outra. Não pode ter, mas essa é a questão. Essa é a questão. Por isso a polarização é ruim. Porque ela contamina o debate. Por que eu não posso criticar um erro do judiciário? Qual o problema? Claro. Eu sou Crítica... Isso. Eu sou criticado todos os dias. Mas ameaça. Aí não pode. Mas eu acho a polarização uma tragédia. Tanto de um lado como do outro. Dos dois lados. Eu acho uma tragédia. Porque ela baixa o nível do debate. E vejo que se for analisar esse tipo de ameaça, nesse olhar, tem dos dois lados. Porque, por exemplo, Lula fala em intervir na imprensa. Ele fala claramente que vai mexer na liberdade de imprensa. Então, assim, a polarização é uma tragédia para o país. As pessoas deviam ter escolhas mais transversais e mais criteriosas de seus candidatos. Vai ter eleição? Vai ter eleição, tomara que tenha. Eleição é bom demais. É sofrido, a gente tem que ir para... o estresse danado, mas é muito bom. Para encerrar a nossa conversa, uma conversa boa, eu recentemente fiz um comentário sobre uma pesquisa da CAEST, a pedido até do Renova Brasil, sobre a renovação do Congresso Nacional, e há uma expectativa do eleitor de mudança alta no Congresso brasileiro, né? 86% dos ouvidos pelo Instituto CAEST
querem mudanças no Congresso Nacional. Só que 66% dos entrevistados não lembram em quem votou na última eleição, para deputado, principalmente, e para o Senado. Muita gente esqueceu o voto. Qual é a sua expectativa, o senhor que já é experiente, já concorreu ao parlamento, já concorreu a cargo majoritário, qual a sua expectativa em relação Haverá uma renovação. Alta? Não sei se alta, mas haverá uma renovação porque a regra eleitoral, a mudança da regra eleitoral já facilita um pouco a renovação. Mas a principal renovação é uma renovação de critério de escolha. Já houve uma grande renovação na eleição passada para a Câmara Federal e para o Senado. E essa renovação, ela não foi só de nomes, ela foi critério de escolha. Acho até que a renovação do Rio Grande do Norte não foi de qualidade. Ela não foi de qualidade. Mas ela não foi só troca de nomes. Tipo, sai o pai, bota o filho, que era a renovação que se tinha antigamente. Sai o apadrinhado. Houve uma renovação de critério de escolha. Mas o critério de escolha de Stevenson para senador foi completamente diferente dos critérios de escolha dos senadores anteriores. O critério de escolha de Girão ou de Alisson Bezerra, que foi eleito pelo nosso partido estadual, foi uma renovação de critério de escolha. Não foi assim, as bases eleitorais de fulano de tal cidade trocaram fulano para o cicrano. Algumas dessas renovações não foram de qualidade. Eu espero que esse processo de renovação e de mudança de critério, ele continue, mas ele se qualifique. E, para isso, ele tem que se afastar do radicalismo e da polarização. Eu queria agradecer a presença do deputado Kelps Lima, dirigente do Solidariedade aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença aqui no DidoCast e acesse o portal dido.com.br. Obrigado, Diógenes. Tudo de bom. É isso aí. Então, para você, fica o convite aí para acessar o portal Dido e na próxima semana a gente vai ter um outro assunto, um outro convidado para que você possa conhecer e acompanhar os principais temas da nossa sociedade, não só do Rio Grande do Norte, mas também temas importantes para o país. Obrigado a todos, até o próximo episódio.